Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa aula de, nosso vídeo para tirar dúvidas, as dúvidas que nos são encaminhadas por e-mail. E aí, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de trocar uma palavrinha com vocês antes de passar o vídeo com as respostas, né? Quem vai responder hoje é a Mônica e a Patrícia. Mas antes delas começarem a responder, a gente quer agradecer a participação de todos que estão encaminhando dúvidas, né? Só que tem um porém. A gente gostaria de pedir para que quando encaminhassem as dúvidas, né, no primeiro ponto são dúvidas relativas aos temas das aulas do Mediúnico 2, né? Então assim, para isso a gente tem que pegar lá a nossa programação, dar uma olhadinha, né, ver o que já passou e o que ficou de dúvida em relação a essas aulas que já passaram. Por que eu estou dizendo isso? A gente não vai deixar de responder, a gente tem até respondido, alguns a gente responde diretamente no e-mail, né? Mas assim, acaba, quando a gente fala dúvidas, o pessoal subentende que é muito amplo e aí começa a fazer um monte de perguntas que sempre tiveram dúvidas lá atrás, mas talvez não tenham tido a oportunidade de esclarecer, né? Mas às vezes são dúvidas muito genéricas, muito que uma pesquisinha assim rápida a gente consegue tirar. As dúvidas que a gente gostaria que vocês encaminhassem são aquelas mais condizentes com os temas das aulas. Por exemplo, a gente teve uma aula sobre algum assunto que eu não entendi, fiquei com a dúvida em algum ponto. Tá? Então a gente encaminha sobre aquilo ali. Como eu disse, a gente pode não lembrar de tudo, de memória, de cabeça no momento, mas a gente pode pegar os temas, dar uma lidinha e ver o que a gente tem dúvida ali. Tá? O outro ponto é a elaboração das dúvidas. Por exemplo, a gente pode. Eu tenho uma dúvida sobre. A pessoa pode colocar assim lá: eu tenho uma dúvida sobre tais assuntos: sonambulismo, dupla vista e desdobramento. Né? Mas o que especificamente? Né? Qual a dúvida especificamente sobre o desdobramento? Fica muito vago a gente colocar assim: eu tenho uma dúvida sobre desdobramento. O que? Qual a sua dúvida especificamente? Para onde você vai? O que acontece? Então elabora, explica um pouquinho melhor as dúvidas para a gente. Porque se fica só, sei lá, tem uma dúvida sobre sonambulismo, só essa palavra, é um assunto tão amplo. E como são vídeos de dúvidas, a gente não tem como, né? Ou teria que fazer uma aula sobre o sonambulismo, só que a gente já teve aula sobre o sonambulismo. Então, o que ficou de dúvida sobre esse assunto? Então, é só para elaborar um pouquinho melhor a questão. Falei assim, olha, eu fiquei com dúvida porque tivemos uma aula sobre desdobramento, um exemplo só, tá? E eu não entendi bem o processo do desdobramento, ou para onde eu vou nesse desdobramento, o que acontece comigo quando eu estou em desdobramento. Sim, tentar esclarecer de uma forma que a gente consiga entender a pergunta de vocês para poder dar uma resposta satisfatória. Porque senão fica ali, minhas dúvidas são, né? Pontua ali palavras, a gente não entende muito bem o que você quer saber sobre aquilo. Se você falar assim pra gente, eu quero saber tudo sobre aquilo. Aí a nossa resposta para a dúvida vai ser assim: você quer saber tudo sobre aquilo, ele tem que estudar mais aprofundadamente sobre aquilo. E a gente sempre fala que as nossas aulas, elas são a porta de entrada para o conhecimento espírita, né? O restante vem com o nosso esforço de estudar mais, certo? A gente não vai deixar de responder as dúvidas, mas quando a gente quer saber tudo sobre um assunto, a gente não tem como nesse pequeno espaço. Às vezes nem quando é aula presencial, no pequeno espaço ali na troca de ideias que a gente está tendo, a gente consegue tirar todas as dúvidas, porque a gente também tem que voltar e estudar e buscar mais, né? Então eu sugiro que vocês, é uma sugestão não só minha, né, a nossa sugestão da área de ensino, para que quando for elaborar as dúvidas, procure descrever, né, escreve melhor ali o que você quer saber, qual o questionamento mesmo. Tá? E-mail não é igual ao telegrama, que a gente precisa economizar nas palavras, tá? Pode escrever lá um textinho,
Mas deixa bem claro, porque assim, a gente vai ler e a gente lendo, ouvindo as perguntas de vocês, ou lendo as perguntas de vocês, que a gente vai poder chegar num esclarecimento maior, tá bom? A gente sabe que existem muitas dúvidas, às vezes uma palavra que a gente ouviu lá na igreja, que é uma coisa de quando a gente era de outras religiões, e de repente não está muito bem dentro do tema da nossa aula, mas a gente fala assim, professor, mas eu queria tanto saber o que é isso daí. Primeiro a gente procura. Quando a gente não acha, aí a gente pega e pode até mandar essas dúvidas. Mas vamos tentar manter as dúvidas dentro dos temas das aulas, tá bom? Eu agradeço a participação de todos. Não é porque a gente está gravando esse vídeo que vocês vão deixar de mandar dúvidas, não, tá? Somente algumas dúvidas, quando não tiverem muito de acordo com o tema das aulas, em vez da gente fazer o vídeo, gravar, pegar os expositores para gravar os vídeos, a gente vai responder por e-mail mesmo, tá? Ou eu, ou o Cardoso, ou o Orlando, a gente está respondendo algumas dúvidas por e-mail, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E estudem bastante. Iniciativa dos nossos coordenadores da área de ensino, proporcionando que possamos nos aproximar, estarmos juntos e tendo a oportunidade de continuar os estudos, né? E para o grupo do Mediúnico 2, foram sim, agora tendo a oportunidade de fazer algumas perguntas, né? E nós vamos colaborar respondendo essas perguntas. E hoje temos uma pergunta, né, de uma aluna que ela não se identificou e também não tem problema nenhum não ter se identificado, né? O importante é a participação, porque nós também aprendemos quando buscamos uma informação para alguém. E a pergunta dela é: como seria a diretriz para os estudos e trabalhos espirituais à distância? E ela complementa essa pergunta dizendo um pouquinho mais. Sabemos que principalmente o trabalho espiritual continua. Como podemos contribuir com a espiritualidade nesse momento? Né? Então vamos para o início, né? Como ela pergunta, como fica a diretriz para os estudos? Minha irmã, vamos pensar assim. O estudo na seara é uma vez na semana, ou seja, imaginemos que ontem foi quarta-feira, passou mais uma semana, né? E nós sempre falamos para os alunos, pessoal, vamos estudar o tema da próxima aula para colaborar, enriquecer o assunto, para discutirmos juntos toda essa informação. Partindo desse pensamento, o que eu pensei? Se nós vamos uma vez na semana no curso, no restante do tempo nós ficamos distante. Como é que nós enriquecemos o nosso conhecimento? Tem aí os livros da doutrina, tem livros complementares, tem palestras na mídia, tem informações, ou seja, nós temos muitas ferramentas para buscar informação, buscar conhecimento e não estagnar o nosso estudo. Nós não estamos indo à seara, mas nós não temos que ficar parados. Ou seja, a informação continua, ela continua acontecendo, ela continua a nos servir. É oferecido por meios da leitura, da mídia, informação para continuar enriquecendo. Então, minha irmã, busque dentro das oportunidades que você tem, né? Seja lendo, seja podendo ver uma palestra pública no YouTube, informações que complementam, lendo assuntos que nós já falamos e poder trazer outras questões para que nós possamos enriquecer esse estudo à distância. Ou seja, use as ferramentas que já é oferecida para todos nós, né? A leitura é a principal delas. Então nós podemos continuar os nossos estudos mesmo não estando na seara. Então logo quando for retomado, nós vamos poder estarmos juntos novamente, né, naquele acolhimento gostoso que o curso nos proporciona, naquela discussão de dúvidas, de perguntas, de informação que vai nos enriquecendo, colocando a nossa inteligência para refletir, para pensar, né, para analisar as coisas. Muito interessante. E a segunda pergunta é: como ficam os trabalhos espirituais à distância? Né? O mesmo que disse para o curso, né? Quando nós vamos no trabalho na seara, nós não trabalhamos todos os dias fisicamente na seara.
né? Nós vamos no trabalho, seja uma vez por semana, 2 vezes, 3, até 4 vezes muitas vezes, né? Mas ok. E quando nós não estamos lá, o que nós fazemos para colaborar com os trabalhos da Seara, né? E eu gostei de um capítulo que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro maravilhoso, inclusive é um dos meus preferidos. E no capítulo 20, que tem como trecho, né, como assunto, trecho não, como assunto, né, os trabalhadores da última hora. No item 4, né, um espírito magnífico chamado Erasto, e ele tem como subtítulo esse capítulo, que é Missão dos Espíritas. Eu não vou ler o capítulo, o trecho todo do item 4, né? Eu vou ler sim um trechinho do que ele fala, né? O trecho tem uma página. Pregareis desinteresse aos avaros, abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas palavras perdidas. Eu sei. Mas o que importa é preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Olha essa exclamação de Erasto. Ide e pregai. Essa exclamação já dizendo para nós, ide, faça alguma coisa. Pregai o que você sabe. Você vai dizer, como, Patrícia, que eu vou pregar? Como que eu vou trabalhar estando onde eu estou? Nós trabalhamos, meus irmãos. A fonte, o movimento que nos associa à espiritualidade, ao universo, é o nosso pensamento. O meu pensamento é que me coloca ligado aos espíritos, ligados à espiritualidade. Isso vai me colocando nessa oportunidade de servir, de colaborar com a doutrina, de colaborar com o trabalho, de colaborar com a assistência ao próximo. É o meu pensamento. O nosso pensamento, ele é um emissor de ondas mentais e receptor de ondas mentais, receptor de outras inteligências, encarnadas e desencarnadas. Quais são as ondas que eu estou me ligando? Quais são os pensamentos que eu estou emitindo? E é nessa projeção que eu vou me ligando à espiritualidade. Se o meu pensamento for bom, sereno, tranquilo, favorável, oportuno, gratificante, de gratidão, de agradecimento, de predisposição de servir, a espiritualidade também sintoniza com essa emissão que o meu pensamento emite, com essa onda vibratória que o nosso pensamento emite. Continuemos então utilizando esse recurso que é o nosso pensamento como a fonte de ligação com o trabalho, com a espiritualidade, com o universo, utilizando desse recurso, cuidando da nossa inteligência, dessa fonte geradora de energia que é o mental, proporcionando que os espíritos também busquem em nós essa fonte geradora, essa conduta melhor, essa oportunidade de servir, de continuar. E ainda nesse capítulo, né, um outro irmão maravilhoso, que é o Espírito de Verdade, ele diz ainda, né, irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Ou seja, dizendo para nós estamos trabalhando juntos, nós não estamos separados, nós não estamos distantes porque não estamos na casa espírita. Continuamos nessa ligação, nessa oportunidade de caminharmos e servir, não é? Muitos espíritos têm um esforço grandioso de auto-melhora, de transformação, não só agora, porque temos aí, né, uma necessidade de não estarmos em contato um com o outro, mas tudo é aprendizado, tudo é oportuno, tudo é muito gratificante. Depende do ponto de vista, de como nós estamos vendo tudo isso que nos rodeia,
os acontecimentos atuais e tantos outros que continuam acontecendo, não só a pandemia, que agora nos colocou numa situação de maior reflexão, de uma conduta diferente, nós conosco mesmo, com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Há sempre oportunidade de mudar. Paulo de Tarso, quando teve a oportunidade de mudar, ele saiu do fanatismo para a verdadeira fidelidade a Deus. Ele também teve uma oportunidade. Não é necessário sempre doer para colaborar, para despertar, né? Para ter esse start de servir, né? Maria de Magdala, que em contato com Cristo, embalada no seu magnetismo, aquela energia que exala de Jesus, né? Diante ali, tocada pelas suas palavras, pelo amor que Jesus fala, ela também saiu dos vícios dos prazeres para o amor espiritual. Ou seja, nós estamos no momento de sairmos muitas vezes de alguma coisa em nós mesmos. Não precisa ser um vício, um defeito, uma dificuldade, mas há sempre alguma coisa que nós podemos mudar. E quando nós mudamos, o nosso mental também muda. Ele vai ganhando uma amplitude melhor, mas tudo isso com tranquilidade, sem aflição, sem medo, colaborando com o todo, sendo os trabalhadores da última hora, da primeira hora, os trabalhadores que são chamados, que estão ali prontos para servir. Claro que nós estamos em dias de muita renovação espiritual, aprendizado e fortalecimento, mas lembramos de quem sustenta o mundo. São os que servem. Os que servem sustentam o mundo. E para finalizar, não é a sua questão, essa oportunidade também de aprender, vamos ler um trechinho do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. E tem um trechinho que eu gostei muito, que eu quero usar para finalizar aqui essa colocação. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanha. Que Jesus nos fortaleça, nos conduza, nos proporcione oportunidades de servir, estando onde estamos. Que o nosso pensamento seja melhor e que nós possamos sintonizar sempre com a espiritualidade que nos rodeia, sendo os trabalhadores do bem, os colaboradores da obra. Fiquem todos na paz, até o nosso próximo encontro, graças a Deus. Olá, meus irmãos, estamos aqui neste momento para dar continuidade às questões, aos comentários enviados referente aos alunos do curso de Educação Mediúnica 2. Desejo que todos estejam bem, com saudades, como nós também estamos, mas sempre procurando estudar um pouquinho, ler alguma coisa do nosso Evangelho, do nosso livros da codificação e sempre tentando nos ligar à nossa casa, Seara de Jesus. E a questão que eu vou falar, a primeira delas, eu vou dar uma resumidinha aqui para que nós possamos entender melhor, para não cair logo na resposta. Então, ela fala assim, no esforço de cooperar e com insegurança de estar perguntando algo
que eu mesma pudesse pesquisar, segue aqui 2 tópicos que gostaria muito de saber mais a respeito. Então, o primeiro deles é: ouvi certa vez na seara sobre os espíritos responsáveis pelos acontecimentos naturais, os acontecimentos da natureza em si, chuvas, ventos, tornados, etc. Imagino que isso também inclua a nossa evolução espiritual, ou não. Pelo que sei e diz a ciência, os seres humanos são responsáveis pelas drásticas mudanças na natureza. Nesses casos, os espíritos responsáveis por esses acontecimentos protegem a natureza ou, respeitando nosso livre-arbítrio, não conseguem livrar a terra dos males que a causamos? Então, vamos começar a resposta dizendo que sim, que cada um de nós pode achar as respostas das nossas dúvidas nos livros da codificação. E os questionamentos ora enviados estão lá sim, mas isso não quer dizer que nós não possamos conversar juntos sobre o assunto, para cada um de nós também conhecer alguma coisa, né? Mesmo que nós já conheçamos, ou alguém vai falar assim, mas isso a resposta eu já conheço, tal, mas não tem problema. Muitos irmãos, às vezes a gente lê o Evangelho e quando relê, observa novas informações. Então nunca é demais a gente poder falar sobre o mesmo assunto de maneira diferente. Então, nós vamos falar alguma coisa, depois a gente aponta onde está a resposta nos livros da codificação. Então, existem sim espíritos cuidando da natureza, agindo em todos os lugares. São seres ainda em desenvolvimento, que agem por instinto ou seguindo orientação de espíritos superiores a eles, que muitos deles não têm condições de resolver ou de nos auxiliar, porque eles são especificamente da natureza. Eles estão em desenvolvimento. Então, se por um acaso precisar de algo que exija de inteligência e não apenas do instinto, os espíritos superiores vão auxiliá-los ou vão guiá-los. Os fenômenos da natureza, como qualquer outro, têm sempre uma razão de ser, e nada acontece ao acaso sem a permissão de Deus. Algumas vezes, esses fenômenos têm como objetivo direto o homem, mas, frequentemente, também não tem outra razão que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das formas físicas da natureza, que tudo isso faz parte das leis naturais, lei do progresso, lei da destruição, que às vezes é necessária a destruição para que o progresso chegue, né? Para que tudo se modifique e as coisas sejam refeitas da maneira que precisa ser, não é verdade? E aí essas questões estão no Livro dos Espíritos. Segunda parte, no capítulo 9, no item 8, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, das questões 536
a 540. Muito bem. Agora, então, vamos para a segunda pergunta que a Carla Burg nos faz. Agora, sobre os exilados de Capela. Sei sobre o assunto apenas o que ouvi aí na Seara, né? Tem informações sobre esses relatos na codificação também? Esse assunto me instiga a curiosidade. Realmente esse assunto instiga a nossa curiosidade, porque nós hoje estamos nesse momento de transição planetária. E então a gente mesmo por dentro fica sentindo e sabendo mais ou menos que tudo isso está acontecendo. Haja vista também a palestra do nosso irmãozinho Cardoso na segunda-feira, que se não ouviu, se não assistiu, né, pode assistir ou então reassistir assim com bastante atenção, que ele também fala dessa transição planetária e que fala sobre Capela naquela palestra, bem interessante. Então, não há assim, especificamente falando na codificação, nos 5 livros da codificação, falando especificamente de Capela. Olha, Capela, isso aconteceu em Capela. Não tem. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, ele trata, o título é assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Isso é Jesus que disse. Então, as moradas do Pai não é apenas a nossa casa, a minha casa, a tua casa, a casa da Seara. São as moradas, os mundos, os planetas, várias moradas na casa do meu Pai. E aí inclui-se todos os planetas. É a Terra, é o Sol, é Capela, todos os planetas. Não há distinção. E também, mais à frente, no item 5, ele fala: quando atingirem sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passa para outro mundo mais avançado. Você vê que ele não fala assim que o nosso planeta, que os espíritos, ele fala em mundo. Às vezes a nossa cabeça ou a nossa mente quase nem consegue captar tudo isso, porque é um assunto bem interessante e que vamos responder aqui rapidamente, mas que é um assunto bem interessante e que tem bastante material na codificação que a gente pode se observar e prestar bastante atenção e ir interpretando. E ainda mais à frente, no item 6, ele fala: é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma fração dela. Com efeito, a espécie humana
compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Então, a Terra é um pequeno pontinho no universo e nós somos uma parte minúscula também, inserida dentro desse pontinho. No livro dos Espíritos também ele fala a questão número 53, ele fala da diversidade das raças. Na 55 ele fala da pluralidade dos mundos. Na 176 ele fala sobre as encarnações em mundos diferentes. Quer dizer, às vezes a gente pode precisar ir num planeta menos evoluído para auxiliar alguém. Às vezes alguém vem ao nosso mundo para auxiliar também. E na questão 178 ele também fala isso, inferior ou superior, dependendo da necessidade de cada um, do espírito ou de alavancar a sociedade que está naquele planeta. Mas não quer dizer que o espírito veio para um planeta inferior, que ele está sendo castigado ou que ele está sendo tirado alguma coisa dele. Não, ele está vindo para auxiliar ou para ser ajudado mesmo, que ele fala assim, olha, eu vou lá, eu ajudo, e ele é como se fosse ele conseguiria bônus horas por causa disso, ou alguma alavancaria a sua própria existência. Já na Gênesis, no capítulo 11, no item 37, ele fala de emigrações e imigrações de espíritos, a transfusão entre a população encarnada e desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre mundos. E também essa transfusão, ela pode ser individual ou pode ser coletiva, pode ser em massa, como nós vamos ver mais para frente que aconteceu com Capela. Então, agora falando especificamente de Capela, a primeira vez que ela foi citada foi por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. No capítulo 3, ele fala das raças adâmicas, o sistema de Capela, um mundo em transição, espíritos exilados na Terra, fixação dos caracteres raciais e origens. Quer dizer, esses espíritos que povoavam Capela foi mudou o seu ciclo de evolução. Então, esses espíritos não podiam ficar lá, não poderiam ficar mais lá. Então, eles vieram para a Terra e alavancaram a nossa existência com o seu conhecimento, com a sua própria estrutura física também, modificando os habitantes que aqui estavam na época, deram origem às raças, a branca, a amarela e a negra, e assim houve a nossa evolução, né? E aí, nesse capítulo 3, ele fala assim, o sistema de Capela.
Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Considera-se deste modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta. Já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300.000 quilômetros por segundo. Então, é um lugar bem distante que nos mostra que esse planeta, nós não estamos aqui sozinhos e não é só o planeta Terra que existe, que é habitado. Existem várias moradas na casa do Pai. E também tem o livro que é Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco, e pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala também sobre a transição que está ocorrendo no nosso planeta agora, né? Porque tem muitas, a gente, como o Cardoso disse na palestra, a gente percebe crianças já bem avançadas, com muitas habilidades, então está se misturando, está se havendo essa mudança no nosso planeta novamente. Espero que tenha respondido. Muito obrigada pela questão enviada. Isso faz com que a gente também aprenda bastante. É um desafio constante em nossas vidas, o próprio aprendizado por esse mecanismo que agora nós usamos, né, essa ferramenta que é a internet, é o vídeo. Muito obrigada e que possamos estar juntos em breve. Graças a Deus.